nasceu na Bahia e foi criado no Complexo do Andaraí. Apesar da origem humilde, com apenas 28 anos de idade, ele acumula prêmios e histórias de superação. É um dos jurados do programa Cozinheiros em Ação e utiliza a gastronomia para ajudar outros jovens a mudarem seus destinos. O meu convidado no perfil de hoje é o chefe de cozinha do espaço Na Minha Casa, João Diamante. João, muito obrigada pela sua presença aqui no perfil, é um prazer te receber. Obrigado você, obrigado a todos aí pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história de vida com vocês. Vamos contar essa história então. Queria que você começasse falando pra gente como despertou em você o interesse pela cozinha, como isso despertou a sua vida ainda na infância, criança, né? Para esse dom, esse talento de mexer com cozinha. Bom, minha história é a história mais ou menos de 80% da população brasileira. Sou nordestino, aí tem aquela coisa do estereótipo nordestino, negro, favelado, porque eu vim do Nordeste, junto com a minha família, com a minha mãe e mais 2 crianças de cola, era eu e minha irmã, e fomos morar no Grajaú, no Complexo do Andaraí. E então, vida difícil, comunidade, minha mãe empregada doméstica, e eu tinha que estudar, tinha que trabalhar. Só que ali na comunidade, quem normalmente é referência pra gente, ali, infelizmente, são os traficantes. O que refere de coisas boas, o que eu enxergo, que às vezes o poder público não chega, as oportunidades não chegam, e quem dá oportunidade normalmente é o traficante, que a gente entende que a oportunidade talvez é um brinquedo, é uma bala, é uma coisa fútil, mas que quando você é criança você entende aquilo ali como uma coisa boa. É como se fosse a referência de sucesso, sim, né? Sim. E então minha mãe trabalhava, eu tinha certeza que eu não poderia ser traficante, mas eu queria ter o dinheiro que eles tinham. Então só trabalhando que eu iria conseguir. Então minha mãe ia trabalhar e meu primeiro emprego ali com 7 anos de idade foi uma padaria. Mas eu não trabalhava na padaria porque eu talvez, João, você naquela idade você já queria ser cozinheiro, você já queria trabalhar com gastronomia. Não, eu trabalhava pelo dinheiro. Era uma coisa assim motora, eu não sabia a composição química da água, da farinha, do fermento. Eu era motor, misturava tudo, fazia a bola, fazia o pão, fermentava e esquentava. Então ali foi meu primeiro emprego de gastronomia. Mas onde que me despertou realmente a gastronomia, depois que eu fiz diversos projetos sociais dentro da comunidade como participante, mais de 20, dança, capoeira, jiu-jitsu, futebol, balé, teatro, então fiz bastante coisa, então isso me deu um horizonte, me deu uma visão maior da sociedade, que não era só aquele meio que eu vivia, tinha alguma coisa além daquele horizonte ali, que é a comunidade. Normalmente quem fica na comunidade acaba vivendo só aquele mundo ali, fica até com medo de viver outras coisas. Acaba não enxergando outras oportunidades. Né? Verdade. Eu, através desses projetos sociais que tinham dentro da minha comunidade, eu comecei a viajar, comecei a conhecer pessoas, comecei a desenvolver e conhecer outras oportunidades. E então, da minha idade, 7 anos de idade até mais ou menos 17 anos, eu trabalhei na feira, trabalhei vendendo bolo, fazia bolo em casa, minhas tias fazendo bolo, eu via e fazia bolo, vendia. Trabalhei vendendo cloro, trabalhei em casa de família. Mas onde que tua mãe estava nesse momento, João? O que tua mãe estava fazendo nesse momento? Trabalhando. Minha mãe estava trabalhando. E era um pouco cruel com a minha mãe. Por que cruel? Ela pensava, se eu impedir ele de trabalhar, de fazer alguma coisa, ele vai querer virar traficante. Então, para ela, entre aspas, era confortável de eu poder estar trabalhando e estar ocupando a minha mente. Mas ela nunca se acomodou com isso e nunca concordou com isso. Ela sempre ficava com alguma coisa tentando arrumar para me fazer e os projetos sociais eram o que me salvavam. Então, quando porque a mãe não quer que o filho trabalhe, porque quer que se dedique à estudos. escola, aos estudos, né? Que criança não é para trabalhar, mas nesse caso acabava sendo uma forma de você se ocupar também. Verdade, verdade. E aí depois quando eu fiz 14 anos de idade, depois de ter trabalhado em tudo isso, eu fiz 14 anos de idade, e aí eu consegui meu primeiro projeto social que me indicava depois a um trabalho, que era o Secamp. Era um projeto que existe até hoje, onde você aprendia um pouco de etiqueta, administração, um pouco em português, aí você unia aquilo, depois eles te indicavam para uma empresa. Na época eu não era nem jovem aprendiz, nem deixei jovem aprendiz, era estagiário. E eu fui para a minha primeira empresa, que era uma empresa de engenharia, e eu entrei como estagiário. Fiquei na empresa como estagiário até 17 anos de idade. Nesse meio termo, eu tive meu primeiro empreendimento, que foi uma LAN Games. Uma LAN House de videogames. Eu sempre tive essa coisa voltada a empreender.
Então eu vendi cloro, eu vendia bolos e tal, e aí esse meu primeiro que eu considero uma coisa assim mais aplausível ali, que tinha alguma coisa para realmente negociar. Então eu comprei 2 televisões e comprei 2 videogames. Na comunidade, um menino da minha idade, 14 anos de idade, ele não tinha condições de ter 2 televisões e 2 videogames. No máximo, se você fosse filho de traficante, ou se tua mãe trabalhasse muito para você ter, porque o videogame na época era muito caro. Mas eu, como já trabalhava, já tinha meu dinheirinho, eu consegui comprar 2 e alugava aquilo. Fez um investimento. Então, fiz um investimento. Mas quem disse que deu certo? Lógico que não ia dar certo. Porque ao contrário das pessoas que acham que ser empreendedor é fácil, não é. Não é só você comprar aqui, compra a tua água aqui e vende ela aqui que vai. Não é. Já tem um retorno imediato, né? Tem o investimento, tem a coisa do financeiro, tem o reinvestimento, tem a depreciação, tem muita coisa para acontecer. Lógico que deu errado, durante um tempo ficou ali, mas deu errado. Peguei o dinheiro que tinha, vendi tudo que tinha e guardei no meu bolso. E aí foi onde que eu consegui meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi depois desse curso que eu fiz, que foi na empresa de engenharia. E aí lá na empresa de engenharia eu fiquei 17 anos, de 14 anos, 14, 15 anos até 17 anos, onde eu entrei para o militarismo. Porque aí você já precisava se alistar. Sim, era obrigatório. E aí foi obrigatório. servir na Marinha. Aí minha mãe ficou assim, porque era o sonho dela que eu fosse militar. Seguisse carreira militar. Sim, minha mãe ficou feliz. Imagina, um menino de comunidade, e aí vira militar, funcionário público, ela, pô, nossa, meu filho tá salvo. Agora ele não vai virar mais traficante, é homem, foi difícil criar, ela ficou muito feliz. E aí na Marinha, onde que eu realmente me apaixonei pela cozinha. Porque o militar é o seguinte, ele tem que cumprir ordem e tem que ser feito aquilo em um tempo determinado, em um prazo, e não importa como você vai executar aquilo, tem que entregar a missão. E a comida, alguns militares, eles tratam também dessa forma. E todo mundo reclamava. Mas é isso que tem para comer, tu é militar, imagina se estivesse na guerra. Mas não tem ninguém na guerra ali. Em nenhum momento ninguém está passando na necessidade da guerra. Se estiver na guerra, você foi treinado para aquilo, você vai comer. Mas você não está na guerra, então você tem que comer uma coisa normal. Pode ser um pouco melhor, sim, né? O pior é que lá tinha material, tinha mão de obra, tinha equipamento. Eu só não entendia porque chegava daquela forma ali pra gente. E aí eu comecei a Foi você que propôs essa mudança? Não, na verdade eu era imagina no oceano uma gota. Era eu no militarismo, recruta. Eu entrei e comecei a observar muito aquilo. Falei, mas por que não pode melhorar? Eu me perguntando, que eu jamais ia usar falar para alguém, porque ninguém ia me ouvir, talvez, ali naquele caso. E aí a primeira cozinha do militarismo que eu entrei, serviam 9.000 pessoas por dia. Era uma cozinha gigante. Não, loucura. Eu não imaginava quem compra, quem estoca, quem armazena. É uma coisa de loucura, assim, eu não conseguia imaginar. E aí que eu pensei, eu falei, pô, se chega material, se tem mão de obra, se tem equipamento, a gente pode mudar isso de alguma forma. Eu fui procurar entender. E a primeira coisa que diferia ali na qualidade da comida era a própria mão de obra. Ele não estava contente fazendo aquilo. Porque a seleção para você ser cozinheiro, né, pelo menos na Marinha, é por nota, é por comportamento. Então tu tem toda uma nota e depois você escolhe. Todo mundo, ali tinha um kit bobo, todo mundo queria escolher cozinheiro, porque cozinheiro tinha um horário mais flexível, às vezes você ficava final de semana em casa. Mas não era por vocação. Mas não era por vocação. E uma coisa que você lida com hospitalidade, com saúde e não for por vocação, imagina você ser médico porque você quer ganhar dinheiro. Imagina você ser enfermeiro porque você quer ganhar dinheiro. É a mesma coisa você ser cozinheiro porque você quer ganhar dinheiro. E você, depois que começa a trabalhar com a gastronomia, para quem gosta de gastronomia, sabe que tem que ter amor para cozinhar, né? Para fazer bem feito, você tem que ter amor. É a primeira coisa. Você em casa, na sua família, você está estressado, você vai cozinhar alguma coisa, dá errado. Dá errado. E aí eu comecei a perceber isso. E eu falei, então, só assim vai mudar a gastronomia, o sabor, a entrega do prato final. Então eu saí desse quartel, depois que eu fiquei lá um tempo, e fui para um quartel que servia 200 e poucas pessoas que recebia comida desse quartel. E eu comecei a melhorar. Chegava as coisas, eu pegava, por exemplo, o arroz, colocava um legume, colocava um azeite, alguma coisa para dar uma caprichadinha. O feijão, colocava um alho a mais. Eu não fazia nada demais, só dava uma caprichada e a pessoa achava que estava tudo diferente e estava maravilhoso, mas não era nada demais, era só uma atenção ali. Não era eu que fazia a comida já vinha pronta. E depois do comandante ali do setor, falou, pô, João, tu tem um jeito, tu tem um carinho, tu tem uma atenção a mais para isso. Você gostaria de ir para a Praça d'Armas? Praça d'Armas é onde come os oficiais.
normalmente na Marinha. E aí já come melhor. E aí já come melhor, já tem uma mesa posta, já tem uma etiqueta mais acima. A nossa Marinha vem na Marinha inglesa. E ao contrário das pessoas que acham que a gastronomia francesa tem a melhor etiqueta, não. A Inglaterra, sim, por conta dos reinados, e por conta da monarquia. Então tem toda uma tradição que nossa Marinha pegou. Nossos oficiais, eles são considerados príncipes, que eles trouxeram isso de lá. E aí, isso levou muito para a Marinha. Então, lá eu aprendi como se pôr em uma mesa, como colocar uma mesa, como falar com as pessoas, a temperatura do ar-condicionado, a temperatura de uma música ambiente, como receber uma pessoa, como saber se comportar no meio de uma sociedade, saber se colocar, saber se retirar na hora certa. Então, isso tudo agregou muito. Já foi se profissionalizando, sim, né? Mesmo sem fazer curso nenhum. Na E prática. na prática. E meus amigos achavam que isso era chaleiragem. Chaleiragem é como se fosse puxar saquismo. Estivesse puxando o saco de alguém. Ele não entendia que aquilo ali já era uma profissão, que você tinha que aproveitar aquela oportunidade que estava sendo dada. Com certeza. E eu aproveitei muito aquilo. E um almirante, que é como se fosse um rei, assim, mal equiparando assim na Marinha, ele tem todo um staff. Então ele tem um cozinheiro, ele tem um AR, que é um mordomo, ele tem uma secretária, ele tem um motorista. E todo cozinheiro da Marinha quer ser cozinheiro de almirante, ser cozinheiro de autoridade. Porque isso tu ganha um status dentro da organização. Se você tivesse sido escolhido, né? Sim, pô. Normalmente você nem fala mais teu nome. Quem é você? Não, eu sou cozinheiro do almirante tal. Então a pessoa já te olha diferente. E que não deveria de acontecer, mas já acontece. Então, tinha um cozinheiro do almirante, eu comecei a ajudar ele, ajudar, virei auxiliar dele ali e tal. E ele também não era uma pessoa que estava satisfeita com a Marinha. Ele chegou ali, mas não estava satisfeita com a organização e ele queria ir embora. E eu gostava muito, assim, de servir as pessoas, de mudar a vida da pessoa através de um alimento. A pessoa chegava lá chateada, chegava estressada, e quando ela sentava na Praça da Arma para comer, a temperatura do ar correto, a mesa posta, uma música ambiente, a pessoa comia aquela comida simples, mas que estava com um sabor estranho, mudava o dia da pessoa, o semblante. Então, através da gastronomia, você faz muita coisa. E te dá hierarquia, te dá disciplina, te dá várias ferramentas que você pode usar no teu dia a dia. E aí o comandante percebeu isso, porque um dia o cozinheiro ele saiu de férias e ele precisou de alguém para cozinhar. Substituir. E aí ele falou, pô, quem tá aí que pode cozinhar no lugar do cozinheiro? Aí a galera, pô, o João. Só que eu era marinheiro recruta. Marinheiro recruta é um posto acima de quem está se alistando, de quem vai entrar ainda. Então era considerado assim praticamente um nada. Para um marinheiro recruta falar com o comandante, era só para ser preso ou se acontecesse uma catástrofe. E ele me chamou na sala dele. Então foi lá, João, calma, fica tranquilo, eu sei que você está nervoso, mas eu só queria te perguntar se você poderia fazer esse jantar, esse almoço que virão algumas autoridades aqui e queria saber se você pode fazer. Olha, eu posso fazer, mas não sei se vai sair no mesmo padrão do cozinheiro. Mas quem sempre fazia era eu junto com o cozinheiro. E aí nós fizemos, foi um sucesso. Ele viu que eu tinha aptidão para a coisa e me ofereceu um estágio para mim estagiar na cozinha do Yacht Clube Rio de Janeiro. E aí eu fui para o Yacht Clube. Aí você já muda um pouco também o público. Já muda o público. E aí, já tem gente de fora, tem visitante. Já tem visitante. É outro tipo de cozinha. Ao contrário que a pessoa acha que a cozinha é uma só, uma cozinha para 9.000 pessoas rege de uma forma. Uma cozinha para 200 rege de outra forma. Uma cozinha para 5, cada cozinha, a organização está em todas, mas rege de forma diferente. Então, quando eu cheguei no Yacht Clube, lá tinha 4 cozinhas. Tinha uma cozinha de eventos, tinha uma cozinha de buffet, tinha uma cozinha de à la carte, tinha uma cozinha de piscinas, que são serviços diferentes. Uma cozinha de piscina serve uma coisa mais leve, uma salada, uma coisa mais rápida, um sanduíche. Uma cozinha de eventos são bancadas enormes que você faz 300, 400 porções para sair de uma vez. Uma cozinha de à la carte é um fogão, um molho, você vai preparar, vai finalizar na hora e vai mandar. Então Mas você tinha que comandar todas as não, cozinhas? Não, comandar não. Eu era aprendiz, eu era simples um ajudante de cozinha. Estagiário. Simples ajudante de cozinha. Então passei por todas essas Mas cozinhas. Mas teve todas as vivências. Tive todas as vivências, que é super importante. E aí saí das cozinhas, voltei para o quartel e lá eu implementei tudo que eu aprendi fora. E aí já era um choque de realidade para quem era da Marinha. As pessoas perguntavam para o comandante, nossa, você está contratando buffet? A União não tem dinheiro e você está contratando... Não, não é.
Aí ele explicava, não, porque um cozinheiro que assim, foi para lá e agora aprendeu, está implementando aqui. E todo mundo imaginava que era isso. Mas não era. Era só uma coisa que eu trouxe de fora, trouxe para a Marinha e implementava. E as pessoas achavam que aquilo ali era... E não era, não tinha nada demais. Era uma coisa muito no cotidiano de fora. E aí ele falou, João, agora você já fez essa parte, já entende de cozinha, já está cozinhando super bem. Eu queria te convidar para ser cozinheiro de autoridade, ser meu cozinheiro. Para mim foi um susto, eu com 19 anos, receber um convite para ser cozinheiro de autoridade, tendo em vista que cozinheiro de autoridade na Marinha é mais ou menos com 25, 26 anos, depois que você vai a cabo, que tem um curso de especialização em cozinha, e aí você pode ser cozinheiro de autoridade. E eu com 19 anos estava sendo cozinheiro de autoridade. Então aquilo já foi o primeiro choque de realidade, assim. Falou, mas tem o seguinte, agora você vai ter a faculdade. Aí eu não pensei duas vezes, então fui um programa do governo que tinha na época, financei meus estudos na faculdade e comecei. Antes da gente falar da faculdade, porque esse também é um período muito importante para a gente dizer aqui, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando desse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não sai daí.